Quando duas pessoas se olham pela primeira vez, a mente inconsciente pergunta quem vai ocupar o papel de depositar mais peso afetivo e quem vai administrar o que recebe. Por quê? E O que te faz? porque naturalmente, para a relação existir, alguém tem que colocar um peso afetivo e essa proporcionalidade é muito difícil de alcançar a princípio. Todo relacionamento começa como uma balança torta. Vamos dizer que uma pessoa conheça outra com um combustível ali que seja 20 quilos de lenha e ela tem a pólvora, o outro tem 20 quilos de lenha e tem um isqueiro para acender. Estão passando frio na neve. Eles se juntam e dizem, poxa, se a gente ficar junto aqui, a gente vai conseguir manter essa fogueira acesa. O que é que a gente precisa fazer a princípio? Vamos acender o fogo. Aí começa o jogo. Porque a troca afetiva é uma partida talvez a mais veloz do jogo da vida. Então você acendeu a fogueira, então estão juntos ali e nasceu um terceiro elemento diante dos dois. Aí o sujeito número 1 coloca 1 quilo dos 20 que ele tem na fogueira para aquecer um pouco mais. A primeira sensação do outro é, talvez eu possa poupar. Ou talvez eu possa colocar 2 quilos como gratidão. Por que não botar mais 1 quilo? Pois é. Na lógica afetiva, sempre vai ter alguém que tende a tentar aquecer um pouco mais, na expectativa de receber o olhar de aprovação do outro. E o amor, matematicamente, não tem reciprocidade. Por quê? Porque por mais que o outro queira entregar resultados, olha a lógica, por mais que o outro queira entregar resultados para o outro, a forma de recepção pode não ser interpretada como ele gostaria. Tem um livro, por exemplo, cristão, que apesar do alcance, assim, ele é muito interessante porque ele fala das 5 linguagens do amor. Você pode estar num relacionamento e adoraria receber a pessoa dizer para você todos os dias, eu te amo, você é uma pessoa muito importante para mim. Mas a pessoa pode dizer que ama pela prestatividade. Sim. Dando presente toda semana e nunca esquecendo uma data especial. Mas não é essa a expectativa do outro. Porque a expectativa, em linhas gerais, é uma condição inconsciente. Então, muitas vezes, a troca afetiva, ela não é interpretada com equidade, porque os universos são singulares. Você costuma dar para o outro aquilo que você espera receber. Posso te fazer uma provocação? Claro, para te sem ajudar sombra de dúvida. a desenvolver sua teoria? E quando você escrever o seu livro, eu vou ser o primeiro a ler. Tá? Pode me mandar quando você estiver escrevendo. Eu vou te criticá-lo. Perfeito, eu gosto de... Eu me pergunto se o amor sustentável, aquele amor que a gente deveria buscar, aquela, digamos assim, se existe a iluminação na vida, eu imagino que também exista na relação amorosa. Sim. Se ele não é justamente a transcender a expectativa, no sentido de que eu acho que um dos motivos reais de sofrimento humano é expectativa. Então, aquilo deveria ter sido de tal forma, ou eu quero que aquilo seja de tal forma, ou será que vai ser daquela forma? Então, essas expectativas, eu acho que criam muito sofrimento humano. Uhum. Será Mas que não é transcender a expectativa que não ajuda a gente a ter um amor mais recíproco? Perfeito. Você acabou de passar da alfabetização da proposta da gestação do amor. Porque a expectativa é a lenha da fogueira da frustração. A expectativa é extremamente subjetiva. E por ser subjetiva, ela é singular. Você pode ter uma expectativa de esperar do outro algo inimaginável para qualquer outra pessoa. Você pode ter uma expectativa tão singular que só você pensou na vida. Olha que louco. Verdade. E na troca afetiva, isso acontece com muita intensidade. Por um motivo muito forte. O desejo sempre será mais forte do que o alcançar. Como que isso se enquadra nas relações afetivas? Basta uma relação ela começa sempre pelo desejo de estar próximo a alguém que representa inspiração. A princípio, na mente inconsciente é assim. Uma pessoa brilha aos seus olhos
se ela estiver numa condição plena ao ponto de você desejar ser exatamente como ela ou absorver como se estivesse bebendo água, se hidratando emocionalmente daquele contexto que você admira. E aí você tenta se aproximar. Como se você tocasse a pele do outro, beijasse o outro, tivesse a oportunidade de absorver um pouco daquilo que de fato ele é. E eu não sei até que ponto isso realmente não aconteça. Talvez aconteça em alguma dimensão. Sem dúvida, cara. E aquele que determinou esse processo de administrativo e desejou, ao alcançar, ele começa a desejar mais. E você não sabe até que ponto o outro está disposto a fazer essa troca. O fato é que matematicamente vai chegar alguém que deseja mais e alguém que ocupa o lugar de ser um pouco mais desejado. E por algum motivo, aquela conexão é válida para ambos. Porque, por exemplo, o sujeito que é mais desejado, ele tem uma atenção plena, ele tem uma pessoa que muitas vezes se submete para garantir estar perto. Porque às vezes o processo da conquista envolve isso. Até que ponto, por exemplo, uma pessoa que começa a ser flertada na possibilidade de estar junto com a outra, uma das grandes perguntas inconscientes é: fulano tá disposto a ir até onde para ficar comigo? Pare para pensar. Então, até inconscientemente, o outro propõe desafios. E o outro analisa até onde se submeter para conquistar aquilo. Então, a estrutura vai sendo montada. E isso não depende só de relações afetivas. Homem, mulher, mulher com mulher. Relações afetivas que eu digo de construir laços assim conscientes de uma troca, de viver junto por pessoas que não são da mesma família, vamos colocar assim. Entendi. Isso acontece nas relações pai e filho também. Então, como é que isso acontece? Às vezes um pai tem 3 filhos e o terceiro filho tem encaixes no seu comportamento que simplesmente o embebedam de dopamina. A sensação da existência do filho é um benefício imediato. Drogadito. O que é que vai acontecer com aquele pai? A educação dele com aquele filho vai ser completamente diferente. Porque ele começa a ficar vítima da química cerebral que o garoto provoca, que a menina provoca. E se um pai ocupar o papel de amar mais o filho entra em liderança aos 2 anos, 1 ano, 3 anos de idade. Comanda o adulto. E no mundo atual a gente tá cheio de família assim. Que as crianças são os reis da família que não sabem nada sobre a vida porque são crianças e não tem que saber mesmo, mas elas estão dando direcionamento dentro de casa. E os adultos estão vítimas daquilo por um processo afetivo que não se tem consciência. Por isso que eu digo, a afetividade humana na forma como ele está estabelecida, que a gente não tem consciência, é a maior matrix de todas. Mas, Braulino, eu te interrompi agora? Não. Esse negócio de um ser mais desejado e o outro desejar mais, não é um princípio de um relacionamento mais tóxico? Porque eu fico pensando assim, um relacionamento saudável, um amor assim verdadeiro, me parece que é uma coisa recíproca, sabe? No sentido de que, pô, eu te admiro e você me admira. E eu prefiro passar a vida ao teu lado do que sem você. Eu acho que a nossa vida vai ser mais interessante juntos do que separados. 2 pessoas ficam juntas por esse motivo. Quando uma desperta o que há de melhor no outro. A questão é que, à medida em que o tempo passa, ambas podem começar a despertar o que há de pior uma no outro, ou um pode se sentir despertado no que há de pior na sua versão, mesmo que o outro continue sendo o seu melhor. Isso já é motivo para a relação acabar. Mas isso não é uma visão pessimista de um relacionamento? Não, pelo contrário. Na minha visão, o amor é a instância mais superior. Na verdade, o amor é o maior estado relacional entre as pessoas. É o estado afetivo grandioso. O amor, ele consegue provocar
elaborações e reorganizações elétricas cerebrais na mais alta grandeza. Não tem nada que se faça isso. Não existe eletroconvulsoterapia que de forma harmonizada consiga gerar os resultados dopaminérgicos e a organização elétrica cerebral, inclusive nos neurônios espelhos, que o amor é capaz de promover. Mas ele é tão impactante que se a gente não tiver um processo educacional para ele, a gente fica bêbado, drogado. O amor trabalha nos mesmos circuitos drogaditos de qualquer benefício imediato que a gente já discutiu aqui hoje. A grande questão é que a sociedade só fala de um posicionamento, que é a dimensão de simplesmente amar sobre todas as coisas. Quando você encontra encantamento e esse processo que te deixa pleno diante de alguém. Mas se você tomar consciência disso e souber administrar a beleza dessa plenitude, se do mesmo jeito que alguém ganhou a transcendência de entrar numa matrix e sair sem ficar viciada nela ou dependente, a gente fizesse isso com o amor também. Porque está claro que os mecanismos afetivos, eles passam por mecanismos neurofisiológicos drogaditos. Quantas mulheres estão nos ouvindo agora? E homens também. Eu tenho visto muito isso no consultório, que estão em relacionamentos tóxicos, mas pelo medo, por exemplo, do desconhecido, que ele enfrenta todo dia sem saber, ele não consegue ter encorajamento para criar uma nova possibilidade de vida. Se você parar para pensar, as relações afetivas ela está no cerne do processo que vai determinar a saúde mental, social e por aí vai. Pare para pensar que existe um fator estruturante. Uma pessoa se encantou pela outra pela primeira vez. A outra foi promovida por uma provocação sutil, por uma abordagem direta, não interessa. Para duas pessoas ficarem juntas, aconteceu um encantamento primeiro de uma que começou a visualizar aquela possibilidade, concorda? Concorda ou não concorda? Não tem como chegar. Então me fala um pouco disso. Por que não teria como as duas sentirem a mesma coisa juntas? É possível, vamos dizer assim, uma troca ali, mas a tomada de decisão de simplesmente se encorajar para pensar na possibilidade de estar junto, o start tem que estar em uma das partes, concorda? Concordo. Porque uma coisa é você trocar e pensar na possibilidade. Você pode, sei lá, cruzar, qualquer pessoa pode cruzar com alguém e pensar na possibilidade. E para tornar isso real, concreto, a aproximação é uma tomada de decisão. Verdade. É uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão pode vir, inclusive, com a possibilidade da escolha. Então, para você e para todo mundo que nos está ouvindo agora, considerando a possibilidade, eu já acredito nisso, mas vou falar em termos de possibilidade. Se você pudesse escolher amar ou ser amado, o que você gostaria? Vou falar de papéis. E você também pode discordar, mas são condições que eu acredito que sejam matemáticas, previsíveis. Uma pessoa que ocupa o papel de entregar mais resultado para aquela pessoa que ela acredita que está dando a plenitude que ela espera para a vida, ela se sente mais plena e até mais próxima da felicidade. Mas tem que administrar sensos que envolvem insegurança, a sensação de uma espécie de abstinência pela falta. Porque se traz essa plenitude e esse meio que embebedar, do ponto de vista de neurotransmissores e sensações agradáveis, passa muito por isso. O papel de ser mais amado, vamos colocar assim, é um papel onde você também tem um prazer de receber do outro sensações de entrega, e o benefício maior de ser amado não é a plenitude, mas é uma coisa extremamente importante, principalmente para pessoas que já foram machucadas anteriormente, que é a segurança. Muitas vezes estar num relacionamento de forma segura é mais importante do que sentir o êxtase que o amor pode promover. Porque gato escaldado tem medo até de água fria, meu amiguinho.